Bom dia, queridos. Ah, assim como vimos hoje, quer dizer, alguns viram hoje mais cedo na EBD, tivemos uma história, agora também será uma história. Como nós temos vindo no texto de 1 João, ah, então por isso, com essa oportunidade, trouxe uma história completa para fazermos aí uma dieta balanceada entre as pregações. E a história de hoje, veremos com muita atenção o que ela vai nos mostrar de quem é Deus, o que esses personagens, o que as situações da vida dele nos revelam de quem é o nosso Deus, que sempre foi o mesmo, é e continuará a ser. Para isso, gostaria que os irmãos... Bem, antes, eu gosto muito de usar dispositivos eletrônicos para leitura. Mas hoje, quem gosta de usar a Bíblia, acredito que terá uma vantagem, porque o texto que eu vou ler, o texto principal, ele encontra-se em Atos 7, de 8 a 16. Mas a história desse personagem, ela está em alguns capítulos de Gênesis. Então, se a sua Bíblia tem esses dois, como é que eu vou dizer, né? Esses marcadores, é chamar de pelinhos, né? Mas esses dois marcadores, hoje você vai conseguir usá-lo com bastante utilidade. E se você só tem um, eu até diria para deixar, marque com o dedo, Atos 7, e veremos alguns textos de Gênesis 39, não todos, claro, né? Até o capítulo 50, porque a história do personagem que veremos é um personagem, acredito, muito querido e significativo na vida de muitas pessoas. A história de José. No Brasil até se lançou uma novela chamada José no Egito. Não assisti, mas eu sei que teve. A vida de José, Pedro, pode... Eu pedi o Pedro para colocar uma figura do que aparentemente foi a vida de José nos seus, não vou nem dizer só nos seus primeiros anos, né, mas em uma boa parte da sua vida, principalmente no início da sua história. Não sei se você, como eu, gosta de usar figurinhas para comunicar nas mensagens. Naquela história, né, tem aquela frase que uma figura, né, uma imagem vale mais do que 1000 palavras. Essa é uma imagem com palavras, né, então não vale tanto, né, mas essa figurinha eu uso de vez em quando para alguns dias. Enquanto isso, vão abrindo sua Bíblia em... Ok. Diz assim a figurinha, né? A vida é assim, um dia você perde, no outro você não ganha e no outro ganha de você. Então, né? Também tem uma outra que eu gosto muito, não dá para ganhar todas, mas para perder dá. E quando a gente olha o início da vida de Josué, parece que vai nessa linha. Porque ele é rejeitado pelos seus irmãos, depois de rejeitado ele é lançado no poço, depois de ser lançado no poço é vendido como escravo, e por aí vai. Mas como eu não vou dar um spoiler, vamos então à leitura do texto. Pode tirar, Pedro, obrigado, pode deixar o fundo branco. A leitura do texto em Atos 7, verso 8, para ser mais preciso, na parte B, do 8 até o 16. A minha versão é a NAA. Diz assim o texto. O diácono, né, Estevão, está a proferir esse texto aqui. Então lhe deu a aliança da circuncisão. Assim Abraão gerou Isaque e o circuncidou no 8º dia. E Isaque gerou a Jacó.
Jacó gerou os 12 patriarcas. Os patriarcas invejosos de José venderam-no para ser levado para o Egito. Mas Deus estava com ele e o livrou de todas as suas aflições, concedendo-lhe também graça e sabedoria diante de Faraó, rei do Egito, que o constituiu governador daquela nação e de toda a casa de Israel. Depois houve fome e grande sofrimento em todo o Egito e em Canaã, e os nossos pais não achavam o que comer. Mas quando Jacó ouviu que no Egito havia trigo, mandou pela primeira vez os nossos pais até lá. Na segunda vez, José fez reconhecer pelos seus irmãos. E o faraó veio a conhecer a família de José. Então José mandou chamar Jacó, seu pai, e toda a sua parentela, isto é, 75 pessoas. Jacó foi para o Egito e ali morreu, ele e também os nossos pais. Depois eles foram transportados para Siquém e os postos no túmulo que Abraão tinha comprado dos filhos de Amor em Siquém, pagando um certo preço. Aqui nós temos Estevão resumindo um pouco da história de José. A história de José, se nós avaliarmos, olharmos, né? Então agora sim, lá em Gênesis, praticamente ela começa em Gênesis 37. Nós não teremos a possibilidade de fazer isso aqui, mas depois eu encorajo vocês a lerem novamente, lendo a história de José com a história de Judá, porque vocês verão que as histórias deles se entrelaçam em Gênesis, e isso é proposital, porque o autor bíblico ele quis constratar, obrigado, querido, a vida de Judá e a vida de José. Mas nós, nesse momento, ficaremos apenas com José. Então, no capítulo 37 vai dizer, então, José tinha 17 anos, e ali vai começar a história. Então, basicamente é isso. José tinha 17 anos, ele foi muito amado pelo seu pai e odiado pelos seus irmãos. José era tão querido que ele ganhou uma capa especial de seu pai, o que fez com que os seus irmãos o odiassem ainda mais. Os seus irmãos, como pastores, eles iam pastorear. Então, isso acontecia constantemente. Mas um dia antes dessa rotina normal deles, José aparece e ele tem um sonho, na verdade 2 sonhos, né? São em momentos diferentes. O primeiro ele vai sonhar que 12 feixes de trigo se prostram diante dele, e o segundo, o sol e a lua se prostram diante deles. E os seus irmãos e os seus pais entenderam isso perfeitamente. Tanto que, né, o seu pai chega a dar uma bronca, né? Se fosse no Rio de Janeiro, diria, você está maluco? Está dizendo que eu vou me dobrar a você, seus pais? Imagina como isso aumentou a raiva que os seus irmãos tinham dele. Ainda mais sabendo da predileção que o pai tinha para com ele. Eu não sei se você tem muitos irmãos, mas isso, infelizmente, às vezes acontece. Esse é um erro, né, uma falha que às vezes os pais deixam escapar, de gostar mais de um filho do que do outro. Filhos são diferentes, mas precisam ser tratados e amados de formas iguais. E, infelizmente, Jacó não teve essa atitude. E com isso, cresceu-se naquela casa um clima de inveja, de inimizade, de ódio entre aqueles irmãos. Então, um certo dia, Jacó manda José ver o que os seus irmãos estavam fazendo no campo. José vai, não acha seus irmãos, anda mais um pouco, e os seus irmãos, ao vê-lo de longe, eles então dizem, vamos matá-lo.
essa é a reação deles para com José. Mas Rúben tem a ideia, não vamos matá-lo. Vamos fazer algo melhor. Então Judá toma a atitude de vendê-lo como escravo. E ele, então, é vendido para os ismaelitas, que também Ismael é como se fosse um tio-avô, né, de Jacó pela a linhagem. Então ele é vendido para os ismaelitas. Ele então é levado ao Egito e ele é encarcerado. Tido como encarcerado, não. Ele lá vai estar como escravo. Então, voltando a Atos 7, no verso 9, quando vai dizer, né, já o que a gente viu, os patriarcas invejosos de José venderam-no para ser levado para o Egito. E essa frase que se segue, na verdade, essa afirmação que se segue, ela vai aparecer nos momentos mais difíceis na vida de José. Mas Deus estava com ele e o livrou também de todas as suas aflições, lhe concedendo também graça e sabedoria diante de Faraó. Então José é levado como escravo e ele vai parar na casa de Potifar. Potifar não era um nome, era um posto, não era um nome próprio. Se nós formos lá no capítulo 39, verso 1, e nós iremos um pedacinho do verso 2, né? Diz assim: José foi levado para o Egito e Potifar, oficial de Faraó, comandante da guarda egípcia, é isso que significa Potifar, comprou dos ismaelitas que o tinham levado para lá. Os seus irmãos os venderam por 20 peças de prata. Isso era muito menos do que o valor normal de um escravo a ser vendido, que normalmente era 30 peças de prata. E o que o verso 2 vai dizer? O Senhor estava com José, que veio a ser um homem próspero e estava na casa do seu dono egípcio. O Senhor estava com José. Então, mesmo tendo sido cancelado, invejado, traído pelos seus irmãos, levado como escravo, foi então comprado por Potifar. E no meio dessa situação, lembrem, ele tinha 17 anos, ele era um jovem, um adolescente. Imagino que o coração dele não estava a sentir. Longe de toda a sua família, dos seus irmãos, do seu pai. Mas o Senhor estava com ele. O texto vai dizer. Novamente, em um momento difícil da vida dele, o Senhor estava com ele. Enquanto isso, os seus irmãos, para enganar, né, o seu pai, o que eles fazem? Pegam a capa que ele tinha, a capa de José, banham ela no sangue de bode e eles não vão levar, eles mandam outros levarem. Então, para o seu pai, para que ao ver aquela situação, ele então deixasse de procurar por José. Jacó vê aquela situação, se entristece muito, seus irmãos ainda se juntam e vão lá consolá-lo naquela situação. E ele sabendo exatamente o que tinha acontecido. Agora, uma cena intrigante, que é essa capa molhada no sangue de bode. Mas eu não sei se vocês se recordam, mas Jacó tem a fama, ou tinha a fama, de ser um enganador. E vocês lembram como que ele engana o pai dele para conseguir a primogenitura? Ele bota uma pele de bode. E agora, à frente, se vê enganado na própria armadilha que um dia ele usou. Ironia do destino? De forma alguma. E a história então continua. José, ele começa a se destacar, ele era alguém
proativo, muito esforçado. O texto diz que ele começa a ganhar realmente a ponta daquilo que ele está fazendo. Tudo que ele fazia era muito bom, porque o Senhor também estava com ele. E o texto vai nos dizer que a mulher de Potifar, então, coloca os olhos nele e começa a tentá-lo. E o texto vai nos dizer que ela, literalmente, ela quer ter relações com ele e ela diariamente o procurava para isso. E o texto, também ainda no capítulo 39, olha o que diz lá no verso 9, e ele foge dela. E no verso 9 ele vai dizer: não há ninguém nesta casa que esteja acima de mim. Ele não me vedou nada, Potifar nesse caso, a não ser a senhora, porque é mulher dele. Como, pois, cometeria eu tamanha maldade e pecaria contra meu Deus? Como o mundo perverteria, né, e inverte as coisas hoje. Hoje, se, né, um homem diz que tem, né, a mulher de um rei, sei lá, alguém, provavelmente era uma mulher muito bonita e estava a tentá-lo em cima dele, e você fala, não, eu estou fugindo, a pessoa vai falar, você é um trouxa, é um bobo. E aqui não, Josué, ele tem uma outra atitude. E ele tem essa atitude, e é muito interessante porque o capítulo vai nos dizer como eu pecaria contra Deus. Não era apenas um respeito a Potifar, mas era por temor e amor a Deus. José continuou sendo fiel, mesmo quando ninguém estava a olhar. Esse texto nos mostra também que, em última instância, o nosso pecado ele é sempre contra Deus. Magoamos pessoas quando pecamos contra ela, entristecemos, mas o pecado ele é sempre uma afronta direta ao próprio Deus. E José reconhece isso ao dizer isso para ela. Outra atitude que José tem aqui, depois de todas essas insistências, se vocês forem lá no verso 12, vai dizer, né? Então ela o pegou pela roupa, um dia ela não aguentou mais e deu um bote nele. O pegou pela roupa e lhe disse, venha para a cama comigo. Ele, porém, deixando a roupa nas mãos dela, saiu fugindo para fora. Então ele fugiu. E ela, ao ver aquela situação, o que ela fez? Mentiu contra ele, porque vai que ele diz alguma coisa, então ela vai e arma essa cilada para com ele. Esse texto também nos mostra uma verdade que Provérbios vai nos apresentar muito, né? O texto não nos diz resistir à tentação e ela fugirá de vós. Não. Resiste ao diabo e ele fugirá de vós, mas a tentação corra. E foi exatamente o que José faz aqui, ele corre dessa tentação. Ele foi fiel ao seu Deus. Mas isso não quer dizer que isso não também teria consequências. A sua fidelidade para com Deus e também para com Potifar trouxe consequências reais na vida dele, porque aquela mulher mentiu para com ele, então ele é preso e encarcerado. Vejamos o que diz do 19 ao 21, o texto. Também no 39. Quando o dono ouviu as palavras de sua mulher, claro que ele ia acreditar na mulher dele, né? Que lhe disse, foi assim que seu escravo me tratou, e ele ficou irado. E o dono de José o tomou e o lançou na prisão, no lugar onde os presos do rei estavam encarcerados. Ali José ficou na prisão. Ele que parecia, né, ter alcançado um bom momento na sua vida, depois de tudo aquilo que ele passou, agora, por sua fidelidade, volta a estar em uma situação ruim, poderíamos dizer, do luxo ao lixo, vai ser lançado na prisão. E o que o verso 21 traz novamente para a gente? O Senhor, porém, estava com José.
foi bondoso com ele e fez com que encontrasse favor aos olhos do carcereiro. O texto continua, o carcereiro não se preocupava com nada, o carcereiro coloca Josué sobre o cuidado da própria prisão, e no próprio verso 23 vai dizer mais uma vez, porque o Senhor estava com ele, e tudo que ele fazia, o Senhor o fazia prosperar. Mais uma vez, Josué se vê em uma situação difícil por ter sido fiel. Mas o Senhor estava, mas o Senhor estava com ele. Passadas então essas coisas, olha agora o capítulo 40 vai dizer, duas pessoas, lembra que aqui no 39 diz que ali ficavam os prisioneiros do rei. Duas pessoas então têm um sonho, um padeiro e um copeiro. Nesse sonho, ambos teriam a sua cabeça erguida, só que um seria erguida de novo para o seu posto e o outro seria morto. O padeiro, então, é o que foi morto pelo rei, e o copeiro, não, o copeiro vai ser restituído ao seu cargo. E o que José diz para ele? Olha, quando você estiver lá com o rei, lembra-te de mim. Quando a pessoa está na dificuldade, ela é muito feliz com aquela que, né, de certa forma, lhe presta o favor. Mas muitas vezes, quando ela sai daquele perigo, ela se esquece. E é exatamente o que vai acontecer. José vai ser esquecido mais uma vez. Mas o Senhor estava com ele. Diz então o capítulo 41 agora. 41. Passado 2 anos completos, então José fica na prisão ainda por mais 2 anos. Faraó teve um sonho. E eis que esse que estava... então ele vai narrar o sonho que ele teve. Ninguém consegue identificar. Mas então o copeiro se lembra de que na prisão tinha lá um rapaz, um cara que decifrava sonhos. Ele então lembra de José e José é convocado. O rei então conta todo o sonho que teve e pergunta a José se ele poderia interpretá-lo. No verso 16, verso 41, 16, José então vai responder: isso não está em mim, mas Deus dará resposta favorável ao faraó. Temos aqui, José poderia falar, não, deixa comigo que eu garanto. Poderia ter chamado para ele a responsabilidade. Né? Afinal de contas, ele estava na frente do faraó e era o nome de, agora vai, faz seu nome. Não, mas ele mais uma vez, ele lembra de que, por mais que ele tenha tido Potifar como dono da vida dele, agora o faraó também como dono da vida dele. Mas ele sabia quem era o Senhor da vida dele. E por isso ele diz isso para Faraó. E devemos lembrar que Faraó, naquela época, ele era considerado como um rei. Alguns filmes até retratam, né, que quando tinha a coroação desse faraó, ele era sempre colocado com muitos espelhos. E aí o sol, então, nascia no oriente, aquele sol refletia aqueles espelhos e aquele homem brilhava. Mas José estava ali mostrando quem era realmente o verdadeiro Senhor. Então José decifra os sonhos, diz do período de bonança que iria acontecer e também do período de escassez, e o que o rei deveria fazer para que houvesse prosperidade na terra. O rei então ouve, diz que foram palavras de muita sabedoria e coloca então José acima de todos, apenas abaixo dele. Josué então é mais uma vez exaltado
por sua fidelidade ao Senhor. Tudo isso para que a fome, quando chegou novamente, o que Jacó faz então com seus filhos? Descem para o Egito. E no Egito, parecido com a história que vimos hoje, né? Mais uma vez a fome faz que as pessoas realmente se movam. Então ele vai para o Egito e lá os seus irmãos não o reconhecem, porque você imagina, né? Os egípcios eles usavam aquelas maquiagens, então imagina o José com aquele olho pintado, que nem gato, né? Aquele turbante, quase, né? Aquela roupa de egípcio de filme. Então, os seus irmãos não o reconhecem. Mas ele os reconhece. Então ele faz 2 testes com eles e depois ele se revela para com os seus irmãos. Os seus irmãos se enchem de medo. E José diz para que eles não temessem. E aí eu quero convidá-los a abrir mais uma vez, agora em Gênesis 50, 20. Nós vamos voltar aqui mais uma vez nessa passagem, mas para esse momento é importante. José vai dizer para eles: vocês, na verdade, planejaram o mal contra mim, porém Deus o tornou em bem. Da rejeição à exaltação. Rejeitado pelos irmãos, lançado num poço, vendido como escravo, mentiram contra ele, o esqueceram na prisão, mas o texto vai nos lembrar algo muito importante. Mas Deus estava com ele. Isso é algo extremamente importante para as nossas vidas, meus irmãos, porque eu não sei como você passou por aquela porta ali hoje e chegou aqui. Não sei quais são as situações que, de repente, têm tirado o seu sono. Não sei se as suas noites têm sido difíceis realmente de dormir, se você tem olhado para o horizonte e não tem conseguido perceber uma perspectiva, se pessoas que você ama, que você ajudou, de repente viraram as costas para você e não se lembram de você. Que situações difíceis você pode estar passando. Mas mais do que estar passando situação difícil é lembrar que Deus está com você. É isso que nós não podemos esquecer. Independente da situação, Deus está conosco. A vida, os sofrimentos de José nos mostram que Deus está trabalhando através do sofrimento. Ele está fazendo com que aquele jovem que depois foi amadurecendo, vai virar um homem, um idoso, e Deus vai o exaltá-lo por várias situações difíceis, nos momentos mais difíceis da vida dele. O texto vai dizer: mas Deus estava com ele, e era isso que o fazia prosperar. Independente de onde ele estivesse, Deus estava com ele. Mas meus irmãos me abandonaram, a minha própria família virou as costas para mim. Mas Deus está com você. Poxa, mas eu ajudei aquela pessoa, já ajudei tanta gente, eu fiz tanta coisa boa e ainda assim mentem e eu estou nessa situação porque falaram algo de mim que não é real. Mas Deus está com você.
Não podemos esquecer essa verdade, que foi verdade na vida de José. Também é uma verdade em nossas vidas nos momentos mais escuros e sombrios. Deus está conosco. Algo também que não podemos deixar de passar sem reparar. José foi fiel, independente de onde ele estava. Enquanto filho, foi fiel. Enquanto escravo, ele foi fiel, ele fez o melhor que ele poderia fazer. Ele foi chamado para estar ali coordenando as coisas na prisão. Enquanto chamado por Potifar, ele foi fiel. Enquanto ninguém estava olhando e tudo estava abaixo dele, ele foi fiel. Quando ninguém estava olhando e a esposa de Potifar quis agarrá-lo, ele foi fiel. A identidade dele não estava no seu status social, não estava na sua posição que ele ocupava, mas ele estava em saber de quem ele era filho e quem era o Deus que ele temia, o poderoso de Jacó. Mas outra verdade que esse texto nos mostra: a nossa fidelidade a Deus não depende de onde nós estamos, não depende se estamos ou não em uma situação favorável, mas a nossa fidelidade a Deus, ela está unicamente porque o amamos e porque o tememos, seja na pobreza, seja na riqueza, seja quando mentem sobre nós, seja lançado num poço, seja em um dia em que se perde, no outro não se ganha e no outro ainda ganha de você. Deus está conosco e nós temos que nos manter fiel, não é dar um jeitinho. Ele poderia ter feito um caixa dois enquanto estava ali com Potifar. Quem iria falar alguma coisa? Ele poderia ter encontrado, ter tido relações com a esposa dele e não ia dar em nada, aparentemente. Mas como ele mesmo disse, como eu poderia fazer isso contra o meu Deus? O pecado, ele é sempre contra o nosso Deus. Se tem ou não alguém olhando, o pecado, ele é contra Deus. Por isso que ele vai sempre exigir da nossa vida é fidelidade. E isso José mostrou com a sua vida, fidelidade. Algo também muito bonito que esse texto nos mostra é sobre o perdão. E aí eu quero convidá-los a abrir no verso novamente, né? O capítulo 50, nós já estamos aqui. Na verdade, até um pouquinho antes, capítulo 41. Capítulo 41, 51. Nós estamos aqui, esse capítulo é quando José é colocado como governador do Egito. Deus, então, o coloca nessa posição. Aí ele já tinha seus 30 anos de idade. Ele, então, se casa com a filha de um sacerdote e ele tem 2 filhos. Diz assim o texto no 51, já podemos ler. Ao primogênito, José chamou de Manassés, pois disse: Deus me fez esquecer todo o meu trabalho e toda a casa do meu pai. Em outras palavras, Deus o ensinou a perdoar. É isso que o texto diz. Deus os fez esquecer de tudo aquilo que foi feito com ele até aquele momento. Toda a traição dos seus irmãos, toda a mentira que foi dita contra ele, tudo aquilo que o texto não sequer nos fala. E é isso que significa Manassés. Deus me fez esquecer
dos meus trabalhos e da casa do meu pai. Não que ele tenha esquecido dos seus irmãos novamente, mas do pecado que os seus irmãos cometeram contra ele. Eu nem consigo imaginar quão duro deve ter sido isso. Mas ao invés de José ter uma vida vitimista, né, uma expressão que se usa muito no Brasil, não sei se aqui em Portugal, né, ele poderia ficar ali no mimimi, mas me abandonaram, mas me venderam como escravo, mas mentiram contra mim. Ele, ao invés de se tornar uma vítima, ele reconheceu que Deus estava com ele. E ele, então, pôde perdoar situações extremamente difíceis e, de repente, até humanamente impossíveis de se perdoar. A traição de irmãos, a mentira, né, de pessoas próximas, o esquecimento de pessoas próximas. Mas Deus o fez perdoar. E eu queria aproveitar esse texto para fazer um encorajamento a vocês, meus irmãos, que de repente podem estar ainda a lutar com a própria questão do perdão. Ainda podem olhar para alguma situação e achar, não, essa situação ela é imperdoável. Não, isso que fizeram, isso não tem perdão. Mas o que a história de José nos mostra é que Deus, em sua soberania, ele derrama tamanha graça sobre nós que sim, é possível perdoar até aquilo que aparentemente, humanamente, é imperdoável. Por suas próprias forças, vontades? Não. Mas se mantendo fiel a Deus e deixando Ele tomar o local da onde você foi ferido. Por isso, se ainda existe, de repente, alguém que você precisa pedir perdão, perdoar por algo que você tenha se sentido mal, ofendido, faça como José, que em seu próprio filho, ele era um marco do que Deus o ensinou. Toda vez que ele usa, imagina no dia dele, passa Manassés correndo. Deus me ensinou a perdoar. Tá lá, abriu a janela, tá Manassés jogando bola. Olha para ele, Deus me ensinou a perdoar. O filho dele era um marco vivo de algo grandioso que Deus fez na vida dele. Ensinado a perdoar. E isso é algo que somente o próprio Deus pode fazer. Nós lemos agora há pouco o capítulo 50, eu disse que nós voltaríamos lá. E essa parte é importante exatamente nesse momento, porque José tinha perdoado os seus irmãos, mas a consciência dos seus irmãos ainda pesava contra eles com aquilo que eles tinham feito. E quando Jacó morre, seus irmãos caem em desespero. O que eles pensam? Agora José mata a gente. Foram anos. Enquanto José estava vivendo uma vida plena em Deus, continuando a ser fiel, estando bem, porque já tinha perdoado seus irmãos passaram ainda anos achando que a qualquer momento eles poderiam receber a vingança de José. Vamos ler agora um pouquinho antes do verso que nós lemos, né, o 15. Vai dizer: vendo os irmãos de José, seu pai já era morto, disseram: é possível que José tenha ódio de nós. Certamente nos retribuirá todo o mal que lhes fizemos. Por isso, mandaram dizer a José: o seu pai, antes de morrer, ordenou o seguinte: é isto que vocês dirão a José: perdoe, por favor, as transgressões dos seus irmãos e o pecado que cometeram, porque eles lhe fizeram mal.
Não dá para saber se o pai dele realmente disse, né? Não diz. Mas o texto nos coloca isso. O texto então continua. Fizeram mal. Agora pedimos que perdoe a transgressão dos servos do Deus do seu pai. Ao ouvir essas palavras, reparem bem, José chorou. Depois de anos, os seus irmãos ainda não confiavam nele. Não sei mais ou menos a idade que José tinha aqui. O texto diz que ele vai morrer com seus 110 anos. Vamos supor que ele tinha aqui os seus, 50, 60 anos. Ele foi vendido aos 17. Décadas se passaram e os seus irmãos ainda não confiavam nele. E ele chora com isso. Depois vieram também os seus irmãos, prostraram-se diante dele e disseram: Eis-nos aqui, somos seus servos. Mas José respondeu: Não tenham medo. Será que eu estou no lugar de Deus? Em outras palavras, se Deus já os perdoou, quem sou eu para condená-los? E esse maravilhoso verso: Vocês, na verdade, planejaram o mal contra mim, porém Deus o tornou em bem, para fazer como vocês estão vendo agora, com que se conserve a vida de muita gente. Portanto, não tenham medo, eu sustentarei vocês e os seus filhos. E assim José os consolou e lhes falou o coração. Algo que também nos lembra que pode haver ainda pessoa no meio de nós que vivem ainda com um peso de algo que lhes foi perdoado, achando que a qualquer momento aquele perdão que lhe foi dado lhe será cobrado de alguma forma. Mas isso impede uma vida plena. Não viva uma vida assim e também não deixe que nenhum dos seus irmãos vivam uma vida assim. De repente, alguém que te feriu ainda acha que você pode fazer algo contra ele porque parece que não ficou bem resolvido. Lembre-se dessas palavras. Eu estou no lugar de Deus. Não há nada que alguém tenha feito ou que nós tenhamos feito que o sangue de Jesus não tenha poder para perdoar. Não há nada que eu ou você tenhamos feito, que fazemos ou que eu iremos fazer, que o sangue de Jesus não tenha poder para perdoar. Se Deus já nos perdoou, por que seguraremos então o perdão que Deus já nos deu? Fica esse encorajamento, esse desafio para cada um de nós que de repente ainda tem uma situação mal resolvida. Ainda tem aquela pulguinha atrás da orelha que não sei se eu fiz realmente tudo que eu deveria fazer, não sei se eu realmente fui sincero, não sei se eu realmente perdoei. Resolva isso, não saia daqui ou não passe esse domingo sem pelo menos refletir sobre essa situação, sobre essa circunstância. Viva plenamente esse amor, essa fidelidade de Deus. E comece a olhar a vida, a entender as circunstâncias, os sofrimentos, as provações da mesma forma que nos é entregue nesse versículo. Se mentiram contra você, se pecaram contra você, se o feriram, se o maltrataram, se o abandonaram, Deus pode tornar este mal em bem. E é só Ele que pode fazer. Não importa o mal que nos é dirigido, Deus pode transformar este mal em bem. Mas isso só vem com a plena certeza de que fomos perdoados em Deus, de que o nosso Deus,
Ele sustenta toda a história, ele governa toda a história com as suas mãos invisíveis. Essa visão da vida, ela só vem porque sabemos que o nosso Deus, ele é poderoso para fazer infinitamente mais. Essa visão, ela só vem quando sabemos que o nosso Deus, ele é por nós e não contra nós. Essa visão, ela só vem do entendimento pleno que a vontade de Deus é formar o caráter de Cristo em nós e não nos fazer sofrer. A vida de José, aparentemente, Pedro, pode botar, pode ter começado com aquela figura estranha. Num dia a gente perde, no outro a gente não ganha e no outro ganham da gente. Às vezes você pode estar assim. Mas lembre-se, você pode até estar no fundo do poço, mas se assim como José disse, Deus está com você, não tem melhor lugar para estar. Porque é melhor estar no fundo do poço com Deus do que nos palácios sem Ele. Porque o final é desastroso. Não só o final, como todo o processo. A fidelidade de José, o amor, o temor que ele tinha a Deus, era o que o mantia pleno em suas atitudes. E essa, com certeza, foi a última mensagem que José mandou, no seu WhatsApp para os seus irmãos. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Seja luta, seja tribulação, seja escassez, sejam trevas, terremotos. Nós não sabemos os planos do Senhor. Mas sabemos se Ele está conosco, aquele mal pode ser transformado em bem. Quantos anos isso vai durar para esse momento chegar, nós não sabemos. Nós não sabemos. Se serão anos, meses, dias, nós não sabemos. Mas mais do que saber os números, é saber que Deus está conosco. Então, que nunca nos esquecemos desses aspectos. Se Deus está conosco, não importa onde está, é o melhor local para se estar. Lembrar também que a integridade, ela independe da nossa posição, de onde nós estamos, se tem alguém vendo ou não. A integridade é porque sabemos que o nosso Deus está vendo. Como posso eu pecar contra o meu Deus? E lembrar que se Deus já perdoou, quem somos nós para não perdoar, para reter esse perdão? Então, com isso, eu encerro a nossa mensagem de hoje. Lembrando que a providência de Deus pode ter aspectos, às vezes, difíceis de entender. Mas sabemos que Ele é um Deus bondoso. Ele é um Deus justo. E que assim como Jesus Cristo, que foi trazido à Terra em forma humana, frágil, abandonado pelos seus irmãos também. Ele veio para os seus, mas os seus o abandonaram. Ele foi erguido numa cruz, morto, mas Deus o exaltou. E por isso nós sabemos que também seremos exaltados. Seja aqui na terra em algum momento, mas com certeza na vida futura. Amém? Vamos orar? Senhor Deus e Pai, obrigado pela sua palavra. Obrigado porque o Senhor nos demonstrou através
da vida de José, muito daquilo que já passamos ou que ainda nos espera. Traições, buracos, esquecimentos, mentiras. Mas muito obrigado por nos lembrar mais uma vez que o Senhor está conosco. Obrigado também por nos lembrar que é o Senhor que traz a memória. Às vezes esperamos que a solução vai vir de um amigo mais próspero ou de alguém que tem alguns contatos. Mas é o Senhor que traz a lembrança na mente das pessoas. Por isso eu peço, Pai, que possamos viver sempre em integridade, seja em prisões, seja em lugares de mais estabilidade, Senhor, mas que independente da estabilidade da nossa vida, que o nosso coração, sim, ele esteja estável no Senhor. Lembrando que todo mal que existe, todo mal que é feito contra nós, é possível ser transformado em bem para ti. Não há nada, Senhor, que o Senhor não possa restaurar. Não há vidas que o Senhor não possa restaurar. Não há história que o Senhor não possa restaurar. Assim como a vida de José mostrou, não há família que o Senhor não possa restaurar, Senhor. Não há laços que o Senhor não possa restaurar. Nos ajude também a ter um coração e uma vida perdoadora. Não apenas conhecendo teologicamente, mas podendo praticar isso de forma fiel e sincera, Senhor. É o que eu te peço, e peço a sua graça e a sua misericórdia, porque sem isso é impossível. Lembrando mais uma vez, Pai, que todas as coisas, Senhor, cooperam para o bem dos seus filhos, Senhor. Que o sofrimento, que as dificuldades, que as angústias dessa vida formem a nossa fé e o nosso caráter em Jesus Cristo. Amém.